Hoje nós nos unimos diante do Senhor para clamar com a força do Salmo 70, porque existe um tipo de dor que não aceita amanhã como resposta. Existe um peso que aperta o peito, uma inquietação que tira o sono, uma pressão invisível que faz a alma dizer: Deus, eu preciso do teu socorro agora. E é exatamente isso que esse salmo carrega. Urgência. Não é poesia bonita para enfeitar o dia, é um grito de sobrevivência espiritual. A palavra declara: ó Deus, apressa-te em me ajudar. E quando essa frase sai da boca de alguém quebrantado, ela não sobe vazia. Se você precisa que Deus haja rápido na sua vida ou na vida de alguém que você ama, escreve o nome dessa pessoa nos comentários agora, como um ato de fé. E se ainda não faz parte dessa corrente de oração diária, se inscreva neste instante, porque aqui a gente não apenas ouve a palavra, a gente segura nela até o socorro chegar, e hoje o céu vai se mover com pressa por você. Hoje nós nos unimos diante do Senhor para clamar com a força intensa e urgente do Salmo 70, porque há momentos em que a alma não consegue mais esperar, em que o coração está cansado demais para ouvir promessas distantes e só consegue dizer: Deus, eu preciso do teu socorro agora. Este salmo não nasce de um lugar confortável. Ele nasce da pressão, do aperto, do cansaço profundo de quem está cercado por problemas, ameaças visíveis e invisíveis, dores que se acumulam e batalhas que parecem não dar trégua. O Salmo 70 é o retrato de alguém que chegou ao limite e decidiu não se calar, alguém que entendeu que o céu responde quando o clamor é verdadeiro. A palavra declara: ó Deus, apressa-te em me ajudar. Senhor, não te demores em socorrer-me. E essa frase carrega um peso espiritual poderoso, porque revela dependência total, entrega completa e confiança absoluta de que somente Deus pode intervir. Talvez hoje você esteja vivendo essa mesma urgência, sentindo que algo precisa mudar rápido, que uma resposta precisa chegar, que um livramento não pode mais esperar. Se isso toca o seu coração, escreva agora nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você ama, como um sinal de que você confia que Deus vê, ouve e age. E se ainda não faz parte dessa corrente diária de oração, inscreva-se agora, porque aqui nós caminhamos juntos, fortalecendo a fé uns dos outros, até que a resposta venha. Prepare o seu espírito, porque quando Deus se apressa, nenhuma força contrária permanece de pé, nenhuma armadilha resiste e nenhum inimigo consegue sustentar o próprio plano diante do agir do Altíssimo. Senhor, eu me coloco agora diante de Ti com o coração sobrecarregado, sentindo o peso de batalhas que não escolhi enfrentar, mas que se levantaram contra mim mesmo assim. Existe dentro de mim um clamor que já não cabe mais no silêncio, uma súplica que nasce do cansaço profundo de quem tem tentado permanecer de pé, enquanto tudo ao redor pressiona para cair. Assim como o salmista no Salmo 70, eu não disfarço minha urgência, eu não escondo minha fraqueza, eu não tento parecer forte diante de Ti. Pelo contrário, eu reconheço que preciso do teu socorro imediato, porque há momentos em que a alma chega ao limite e só a tua presença consegue sustentar. Eu sinto a pressão dos pensamentos que tentam me desestabilizar, das palavras que tentaram me ferir, das situações que se acumularam sem explicação. E é por isso que eu clamo, Deus, vem depressa em meu auxílio. Que toda força contrária que se levantou contra a minha paz seja agora confundida pela tua autoridade. Que planos ocultos preparados para me atingir percam direção, se embaraçem, se desfaçam antes mesmo de avançar. Que aqueles que aguardam a minha queda se deparem com a frustração, não porque eu sou forte, mas porque tu és fiel. Assim como diz o Salmo 70, que recuem envergonhados os que desejam o meu mal, que se dissolvam as intenções perversas, que se quebrem os laços formados na escuridão. Eu entrego a Ti cada medo que se infiltrou,
cada angústia que tentou dominar meu coração, cada ameaça que tentou roubar minha esperança. E eu declaro com fé: quando o Senhor se levanta com pressa para socorrer, nenhuma opressão permanece, nenhuma armadilha prospera, e nenhuma noite é longa o suficiente para impedir o amanhecer que vem das tuas mãos. Pai, eu continuo diante de ti, porque ainda há peso no meu peito. Ainda há pensamentos que insistem em me confrontar. Ainda há batalhas acontecendo em silêncio dentro de mim. Eu sinto o desgaste do tempo, o cansaço de quem tem lutado sem ver resultados imediatos, a exaustão emocional de quem carrega responsabilidades, dores e expectativas que parecem maiores do que a própria força. E é exatamente por isso que eu me agarro ao Salmo 70, porque ele não romantiza a dor, ele não adia o socorro, ele não pede permissão ao desespero para clamar. Ele grita por ajuda imediata, e eu faço desse grito a minha oração agora. Senhor, alcança cada área da minha vida que está fragilizada, cada decisão que me causa medo, cada situação que tenta me paralisar. Que a tua mão poderosa venha com rapidez sobre tudo aquilo que ameaça meu equilíbrio emocional, espiritual e mental. Que toda opressão invisível seja quebrada, que todo peso acumulado seja arrancado, que toda confusão que tentaram plantar na minha mente seja dissipada pela tua luz. Assim como o Salmo 70 declara que os inimigos do justo devem ser confundidos, eu oro para que toda intenção maligna perca sentido, perca força, perca caminho, que alianças feitas para me prejudicar se desfaçam sem explicação, que palavras lançadas para me diminuir caiam por terra, que ataques silenciosos se tornem inofensivos diante da tua presença. Senhor, eu não quero caminhar apoiado apenas na minha coragem, porque ela falha. Eu quero caminhar sustentado pelo teu poder, que não se esgota. Por isso, eu entrego a ti minha ansiedade, meu medo do amanhã, minhas inseguranças e minhas dores não resolvidas. Eu declaro que o teu socorro chega antes que o mal avance, antes que o desânimo se instale, antes que a esperança se apague. Porque quando tu ages, Deus, o caos recua, a aflição perde autoridade e a alma volta a respirar. Que essa verdade se estabeleça agora dentro de mim, trazendo descanso onde havia tensão, clareza onde havia confusão e força onde eu já não conseguia mais permanecer de pé. Senhor, mesmo enquanto continuo orando, eu reconheço que existem áreas dentro de mim que ainda clamam por restauração. Partes da minha alma que foram feridas por processos longos, por esperas que pareceram injustas, por lutas que se repetiram quando eu já estava sem forças. Há dias em que o corpo segue, mas o coração está cansado, e a fé precisa ser sustentada quase como quem segura a última chama acesa em meio ao vento forte. É nesse lugar que o Salmo 70 fala comigo de forma profunda, porque ele não esconde a vulnerabilidade de quem precisa de socorro urgente, mas também não abandona a confiança de que o Senhor responde. Pai, visita agora cada pensamento que tenta me levar ao desânimo, cada lembrança que ainda dói, cada expectativa frustrada que insiste em me fazer duvidar. Que a tua presença entre nos espaços mais internos do meu ser, onde palavras humanas não alcançam e onde só o teu toque pode curar. Que toda tentativa de me enfraquecer emocionalmente seja anulada. Que todo sentimento de incapacidade seja arrancado pela raiz. Que toda voz que tentou me convencer de que eu não iria suportar seja silenciada pela tua verdade. Assim como declara o Salmo 70, que sejam confundidos os que desejam o mal, que recuem aqueles que tramaram minha dor, que percam direção os que se levantaram contra minha paz. Senhor, eu não quero apenas sobreviver às batalhas, eu quero sair delas fortalecido pela tua presença. Eu preciso que o teu socorro venha agora, trazendo alívio imediato, clareza nas decisões e paz no meio da tempestade. Que a tua intervenção se manifeste de forma tão real
que até aquilo que parecia perdido encontre novo fôlego. Eu confio que quando o Senhor se apressa, a resposta não vem incompleta. Ela vem com poder, com cura, com restauração e com a certeza de que nenhuma lágrima foi ignorada. Senhor, eu permaneço em Tua presença porque ainda há um clamor vivo dentro de mim. Ainda há áreas que precisam sentir o Teu toque restaurador. Existem feridas que não aparecem por fora, mas que sangram em silêncio, dores que ninguém vê, lutas que não são explicadas em palavras. E é nesse lugar profundo que eu continuo segurando a verdade do Salmo 70, porque ele me lembra que o Senhor não ignora o grito de quem está no limite. Pai, eu te peço que visites agora cada espaço do meu interior onde o medo tentou se instalar. Cada pensamento que me fez questionar se eu conseguiria suportar mais um dia. Que a Tua presença traga ordem onde houve confusão, firmeza onde houve instabilidade e descanso onde o cansaço tentou dominar. Que toda sensação de ameaça, toda opressão silenciosa, toda pressão que se acumulou ao longo do tempo seja quebrada pela Tua autoridade. Assim como o salmista clama para que o Senhor venha depressa, eu também clamo, porque sei que quando Tu te levantas, tudo o que parecia impossível começa a se mover. Que caminhos travados sejam destravados. Que portas que pareciam seladas se abram. Que situações que estavam paradas encontrem direção. Senhor, afasta agora pessoas, intenções e circunstâncias que tentaram sugar minha energia, roubar minha paz e enfraquecer minha fé. Que toda inveja, toda maldade disfarçada, toda palavra lançada contra mim perca força e sentido. Eu declaro que nada que foi preparado para me ferir terá poder para permanecer. Porque quando o Teu socorro chega, ele não chega atrasado, ele chega no exato momento em que a alma mais precisa. Que essa verdade se firme dentro de mim, trazendo coragem para continuar, esperança para avançar e confiança para descansar, sabendo que o Deus que apressa o livramento também sustenta cada passo do caminho. Pai, eu sigo neste clamor porque ainda sinto a necessidade de permanecer aos Teus pés, reconhecendo que existem batalhas que só se vencem quando a alma decide não se levantar sozinha. Há momentos em que continuar é um ato de fé, e respirar já é uma declaração de confiança no Teu cuidado. Eu trago diante de Ti tudo aquilo que tentou me cansar por dentro, tudo aquilo que foi se acumulando em silêncio, até quase me fazer acreditar que eu não daria conta. Mas o Salmo 70 me lembra que não é vergonha pedir ajuda, não é fraqueza clamar, não é derrota reconhecer que preciso do Senhor com urgência. Pelo contrário, é nesse reconhecimento que a Tua força se manifesta. Senhor, visita agora cada decisão que eu preciso tomar e que tem gerado medo. Ilumina cada escolha que parece confusa. Sustenta cada passo que eu tenho dado, mesmo com o coração inseguro. Que toda a ansiedade que tentou antecipar problemas seja acalmada pela Tua paz. Que todo pensamento de fracasso seja substituído pela certeza de que Tu ainda estás no controle. Assim como o salmista declarou que os que desejam o mal devem ser confundidos, eu peço que toda intenção contrária à Tua vontade para a minha vida se perca antes de me alcançar. Que ataques silenciosos sejam neutralizados, que pressões emocionais sejam dissolvidas, que o peso que eu carreguei por tanto tempo seja finalmente colocado em Tuas mãos. Senhor, eu confio que quando o Teu socorro chega, ele não apenas resolve a situação, mas fortalece o coração para nunca mais depender das próprias forças. Que a Tua presença seja agora meu refúgio, minha segurança e minha resposta. Que eu sinta dentro de mim o alívio de quem sabe que não está sozinho, a paz de quem sabe que o céu já se moveu e a esperança de quem entende que, quando Deus se apressa, o impossível começa a perder espaço.
Senhor, eu continuo neste clamor porque ainda existe dentro de mim uma sede profunda de resposta, uma necessidade real de sentir que o céu está atento a cada detalhe da minha vida. Há situações que não se resolvem apenas com o tempo, há dores que não se curam sozinhas, há batalhas que se intensificam quando o coração já está frágil. E é exatamente por isso que eu permaneço aqui, diante de ti, sustentado pela verdade do Salmo 70, que revela que o Senhor não se incomoda com a urgência do aflito, mas responde a ela. Pai, eu coloco diante de ti cada cenário que tem me preocupado, cada conversa que me abalou, cada porta que se fechou sem explicação. Que a tua presença visite agora esses lugares de incerteza, trazendo clareza onde houve confusão, direção onde houve dúvida e firmeza onde houve instabilidade. Que todo sentimento de impotência seja substituído pela confiança de que tu ages mesmo quando eu não vejo. Que toda pressão que tentou me apressar para decisões erradas seja neutralizada pela tua sabedoria. Assim como o salmista clamou para que o Senhor viesse depressa, eu também clamo, porque sei que quando tu intervens, nada permanece como estava. Que o peso emocional que carreguei por tanto tempo seja retirado agora. Que o medo de errar, de perder, de falhar, seja silenciado pela tua paz, que excede todo entendimento. Senhor, afasta de mim toda influência que não vem de ti, toda aproximação que não traz vida, toda intenção que carrega confusão. Que eu seja guardado de armadilhas disfarçadas, de palavras que ferem sorrindo, de promessas vazias que só drenam forças. Eu declaro que nenhuma estratégia contrária prospera quando o Senhor se levanta para defender. Que meu coração seja fortalecido para continuar, mesmo que o caminho ainda exija paciência. Que minha fé não seja baseada no que sinto, mas na certeza de quem tu és. Porque quando o Senhor se apressa em socorrer, a esperança volta a respirar, a alma encontra descanso e o futuro deixa de ser ameaça para se tornar promessa viva. Senhor, eu permaneço nesse clamor, porque sei que existem processos que só se rompem quando a fé decide não recuar. Há momentos em que a alma precisa insistir, não por falta de confiança, mas porque a dor ainda pulsa, o peso ainda existe e a necessidade do teu agir continua urgente. Eu trago diante de ti cada madrugada em que o sono não veio, cada pensamento que se repetiu sem dar descanso, cada sensação de estar carregando mais do que eu consigo suportar. E mesmo assim, eu escolho ficar, eu escolho confiar, eu escolho clamar. Porque o Salmo 70 me lembra que o Senhor não despreza o grito de quem está aflito. Pai, toca agora nas áreas da minha vida onde o medo tentou criar morada, onde a insegurança tentou dominar, onde a incerteza tentou me paralisar. Que a tua presença traga estabilidade emocional, firmeza espiritual e clareza mental. Que tudo aquilo que tentou me confundir seja colocado em ordem, que todo excesso de preocupação seja substituído por uma paz que não depende das circunstâncias. Assim como o salmista pediu que o Senhor viesse sem demora, eu também peço, porque sei que quando o teu socorro chega, ele interrompe ciclos de sofrimento, desfaz laços invisíveis e encerra capítulos de dor. Senhor, fortalece meu coração para não desistir no meio do caminho. Sustenta minha fé quando os resultados ainda não apareceram. Guarda meus pensamentos para que eu não seja vencido pelo cansaço. Que cada ataque silencioso perca força agora. Que cada tentativa de me fazer desacreditar seja frustrada. Eu declaro que nenhuma palavra lançada contra mim tem mais peso do que a tua promessa. Nenhuma ameaça é maior do que o teu cuidado. Nenhuma noite é longa demais quando o Senhor decide trazer o amanhecer. Que eu sinta agora o alívio de quem sabe que o céu já ouviu, que a resposta já foi liberada e que o agir de Deus está a caminho. Porque quando o Senhor se apressa, a dor não tem a palavra final, o medo perde espaço e a esperança se levanta mais forte do que nunca.
Senhor, eu sigo neste clamor, porque ainda existe dentro de mim uma expectativa viva de mudança, uma esperança que insiste em permanecer mesmo depois de tantas tentativas frustradas. Há lutas que não se encerram de uma vez, há dores que precisam ser tocadas repetidas vezes pela tua graça até que a cura seja completa. E eu não fujo desse processo, eu me coloco diante de ti com honestidade, reconhecendo que preciso do teu agir constante. O Salmo 70 me ensina que o aflito não precisa fingir força, ele precisa apenas clamar, e eu faço disso a minha escolha agora. Pai, visita cada pensamento que tenta me levar ao desânimo, cada lembrança que insiste em me prender ao passado, cada palavra que ainda ecoa como ferida aberta. Que a tua presença limpe aquilo que ficou acumulado dentro de mim, removendo culpas, medos e pesos que não me pertencem. Que todo ciclo de opressão emocional seja interrompido agora. Que toda sensação de atraso, de estagnação, de impotência seja substituída pela convicção de que o Senhor continua no controle. Assim como o salmista declara que Deus é auxílio presente, eu declaro que o teu socorro não falha, não se perde e não se atrasa. Que tudo aquilo que tentou me roubar a paz seja neutralizado pela tua autoridade. Que pessoas, situações e ambientes que drenam minhas forças sejam afastados no tempo certo. Senhor, eu entrego a ti o que não consigo resolver, o que não sei como lidar, o que ultrapassa minha compreensão. Que o teu Espírito traga discernimento para enxergar o que precisa ser deixado para trás e coragem para avançar no que precisa ser enfrentado. Eu confio que quando o Senhor se apressa, Ele não apenas resolve o problema, mas transforma quem estava ferido em alguém fortalecido. Que essa transformação comece agora dentro de mim, renovando minha fé, alinhando meus pensamentos e firmando meus passos. Porque quando Deus age com pressa, o deserto floresce, o cansado encontra descanso e a esperança volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido. Senhor, eu continuo diante de ti porque ainda há partes da minha história que precisam sentir o teu toque. Ainda há áreas do meu coração que foram machucadas por batalhas prolongadas, por lutas que ninguém viu, por pressões que eu carreguei em silêncio. Existem dias em que o corpo segue funcionando, mas a alma está exausta, tentando manter a fé viva enquanto enfrenta dúvidas, medos e inseguranças que se levantam sem aviso. É por isso que eu me agarro ao Salmo 70 com tanta intensidade, porque ele revela que o Senhor não se incomoda com a repetição do clamor, não se cansa da voz que pede ajuda, não ignora a urgência de quem chegou ao limite. Pai, eu coloco diante de ti cada situação que tentou me enfraquecer por dentro, cada cenário que parecia não ter saída, cada momento em que eu pensei que não conseguiria continuar. Que a tua presença visite agora esses lugares de fragilidade, trazendo força onde houve desgaste, esperança onde houve desânimo e clareza onde houve confusão. Que todo sentimento de abandono seja quebrado pela certeza de que tu permaneces comigo. Que toda pressão espiritual, emocional ou mental que tentou se acumular seja removida pela tua autoridade. Assim como o salmista clama para que o Senhor venha depressa, eu também clamo, porque sei que quando tu decides agir, nenhuma resistência permanece. Que ciclos de sofrimento sejam encerrados agora. Que padrões de dor sejam interrompidos, que correntes invisíveis que tentaram prender meus pensamentos sejam quebradas uma a uma. Senhor, eu peço que a tua paz se estabeleça de forma profunda, não como um alívio momentâneo, mas como uma base firme que sustenta mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram completamente. Que eu seja fortalecido por dentro, para não desistir no meio do caminho, para não retroceder diante das dificuldades, para não permitir que o medo dite minhas decisões. Que cada ataque silencioso perca força, que cada tentativa de me fazer desacreditar seja anulada.
Que toda voz contrária seja silenciada pela tua verdade. Eu declaro que o teu socorro já está a caminho, que a tua intervenção já foi liberada e que o teu agir vai se manifestar no tempo certo, trazendo restauração, livramento e renovação. Porque quando o Senhor se apressa em socorrer, a dor não vence, o medo não domina, e a esperança se levanta com uma força que transforma o coração cansado em um espírito fortalecido, pronto para continuar confiando, caminhando e descansando, na certeza de que Deus nunca abandona quem clama com sinceridade. Senhor, eu sigo neste clamor, porque compreendo que a tua presença não é apenas um refúgio momentâneo, mas o lugar onde a minha alma encontra alinhamento, direção e sentido novamente. Existem momentos em que o mundo exige demais, em que as expectativas pesam, em que as cobranças internas e externas se misturam, criando um ruído constante dentro da mente. E é nesse cenário que eu escolho permanecer diante de ti, sustentado pela verdade do Salmo 70, que revela um Deus que não se atrasa quando o coração clama com sinceridade. Pai, entra agora nos pensamentos que tentaram me confundir, nas emoções que oscilaram, nas decisões que ficaram travadas pelo medo de errar. Que a tua presença organize aquilo que estava fora do lugar. Traga foco onde havia dispersão e firmeza onde havia insegurança. Que toda sensação de urgência carregada de ansiedade seja substituída por uma urgência de confiança, aquela que descansa sabendo que o Senhor está agindo. Assim como o salmista declara que Deus é o auxílio do necessitado, eu reconheço que preciso de ti em cada detalhe, porque sem a tua direção eu me perco facilmente. Senhor, remove agora todo o peso desnecessário que eu carreguei tentando agradar, provar, sustentar ou controlar. Que eu seja livre da pressão de resultados imediatos quando eles não dependem apenas de mim. Que eu seja guardado de decisões precipitadas e conduzido por uma paz que confirma o caminho certo. Eu declaro que toda inquietação que tentou roubar meu descanso perde força agora. Que toda influência negativa que tentou se aproximar seja afastada. Que todo ciclo de desgaste emocional seja encerrado pela tua presença restauradora. Senhor, fortalece meu interior para que eu não viva reagindo às circunstâncias, mas caminhando guiado pela tua voz. Que eu aprenda a reconhecer os teus sinais, a confiar no teu tempo e a descansar mesmo enquanto espero. Porque quando o Senhor se apressa, não é para gerar confusão, é para estabelecer ordem, cura e direção. Que essa certeza se firme agora dentro de mim, trazendo equilíbrio, esperança renovada e a convicção profunda de que o Deus que socorre com pressa também sustenta com fidelidade todos aqueles que decidem permanecer aos teus pés. Senhor, eu encerro este clamor não porque a fé se esgota, mas porque escolho descansar na certeza de que o céu já ouviu cada palavra liberada aqui. O Salmo 70 nos ensina que o coração aflito não precisa sair da presença vazio. Ele sai sustentado pela confiança de que Deus age, responde e intervém. E é com essa convicção que eu coloco um ponto final nesta oração, entregando totalmente a Ti tudo aquilo que tentei carregar sozinho. Eu entrego as batalhas que não sei mais como vencer, os medos que não consegui calar, as situações que pareciam urgentes demais para esperar. Eu confio que o teu socorro já foi liberado, que a tua mão já está em movimento e que nenhuma força contrária tem poder para impedir o que o Senhor determinou. Que a tua paz agora envolva quem orou comigo, trazendo descanso à mente, alívio ao coração e força nova ao espírito. Que toda aflição comece a perder espaço, que toda pressão se dissipe, que toda angústia seja substituída por esperança viva. Que cada pessoa que participou deste clamor sinta, a partir de agora, a segurança de quem sabe que não está sozinho, que não foi esquecido e que não clama em vão. Que o Deus que se apressa em socorrer cubra sua vida com proteção,
Direcione seus passos com sabedoria e renove suas forças dia após dia. Se esta oração falou com você, não deixe esse momento passar em silêncio. Inscreva-se agora para continuar caminhando conosco diariamente em fé e oração. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa, hoje, sentir o socorro imediato que o Salmo 70 libera sobre o coração aflito. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e te conduza em paz. Amém.